Aqui estamos nós. Um abraço amigo a cada um que reserva um pouco do seu tempo para refletir junto conosco. É muito importante que nós possamos, neste período em que Deus nos permite estarmos mais reservados, estarmos mais aconchegados a nós mesmos, é importante que nós possamos refletir naqueles pontos que precisamos trabalhar em nós para podermos nos sentir mais livres, dentro daquela liberdade que Jesus nos alerta, no sentido de que quanto mais nós conhecermos e vivenciarmos a verdade, mais livres nós seremos. Livres de quê? Livres dos preconceitos, livres dos complexos, livres das amarras que muitas vezes nos levam a ter comportamentos inadequados, amarras conscienciais. E quando giramos em torno disso, dessa conquista da liberdade, a partir da verdade, nós vamos visitando os pontos importantes da nossa caminhada e chegamos num ponto que parece comum à grande maioria das pessoas: a necessidade de perdoar. O perdão não é coisa simples. Se fosse simples, não estaríamos falando e refletindo nele a cada passo que damos. O perdão é algo que transforma toda a nossa caminhada, todo o nosso eu. E transforma a nossa relação também, porque os que estão à volta ou que se sentiam condenados por nós, eles passam a entender que foram liberados e que estão sendo compreendidos. Então, perdoar não é simples, porque perdoar não basta você articular palavras e dizer ao outro: eu te perdoo. Na verdade, perdoar parte da nossa intimidade, quando nós compreendemos o gesto ou os motivos que levaram a pessoa a ter um gesto que nós não aceitamos, que nós condenamos. Mas, na verdade, esse compreender não está apenas no racional. E esse é um ponto muito sério. Porque eu posso raciocinar que eu perdoo, mas pode ser que eu não vibre perdão para o outro. Eu não me sinta à vontade diante do outro. Eu fico incomodado quando me lembro do outro. Então, este perdão está a caminho, mas ele ainda não foi concretizado. O verdadeiro perdão é quando você se lembra do outro e não sente aquele frisson no corpo de aversão. Você naturalmente lembra do outro e prossegue a caminhada. Aí você perdoou. Mas é interessante que eu achava que quando chegasse nesse ponto, já estaria terminado o processo de perdão e de ser perdoado. Mas eu descobri que depois desse momento em que você se lembra do outro sem sentir uma aversão íntima, a partir do momento que você é capaz de orar pelo outro com a mesma naturalidade que você ora por um filho, por uma filha, na medida que você racionaliza a capacidade até de abraçar o outro, e você dá um abraço social,
e você acha que está tudo bem, está perdoado. É possível que socialmente sim. Mas o verdadeiro perdão vai além disso. O verdadeiro perdão é que depois de todas essas etapas vencidas, existe uma outra etapa de você ter a chance de conviver com o outro em alguma atividade, em alguma tarefa, em algum trabalho, e não se sentir incomodado de estar ao lado do outro. De você se sentir alegre e feliz por fazer algo junto com o outro. É possível que você não consiga fazer isso como fazia antes, com toda a plenitude de uma alegria. Mas eu fico me perguntando, será que antes era também uma amizade sincera ou também era artificial? Então, fica para nós outros, nesta oportunidade de reflexão, de pensar como estamos caminhando para perdoar alguém. Na verdade, o grande convite da vida é não precisar perdoar. Mas como não precisar perdoar? Então você vai ficar de mal da pessoa para o resto da vida? Claro que não. Ao contrário, você não vai perdoar porque você não se sentiu ofendido, magoado com o que a pessoa fez com você. Se você não se sentiu magoado, ofendido, você tem que perdoar o quê? Nada. Não houve agressão à sua intimidade. Então, este é o grande passo que a vida nos proporciona. A oportunidade de nos relacionarmos com as pessoas e não precisar perdoá-las, porque nós as compreendemos, nós a entendemos. E as atitudes delas, que muitas vezes poderiam nos ferir, servem de aprendizado, servem de ponte para a nossa reflexão, para nós vermos se verdadeiramente nós estamos agindo com a devida polidez, com o devido respeito com o nosso semelhante. Então, vejam que perdoar é algo que é divino. Perdoar é transformar-se, sair daquela faixa de negativismo, de acharmos que nós somos o centro da atenção. E se eu sou o centro da atenção, todos que estão à minha volta têm que fazer aquilo que me agrada. Porque se não fizerem o que me agrada, eu vou ficar sentido magoado, melindrado. Não é possível. Nós estamos aí no caminhar desse início de terceiro milênio. Vamos dizer assim, alguém vai dizer, poxa, mas que terceiro milênio? Nós já estamos em 2020. Eu diria que estamos agora desabrochando os passos na entrada firme desse terceiro milênio. E para isso, se estamos aqui, se estamos encarnados, nós precisamos aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que nos é oferecida. A oportunidade de conviver com os nossos semelhantes, com todos eles. Conviver. A palavra diz claramente, viver com o semelhante. Viver da melhor maneira, procurarmos diminuir as críticas, as exigências que fazemos e aprendermos a tolerar o outro nos seus limites, porque certamente ele também nos tolera nos nossos limites. A tolerância é algo que vem como que calçando essa oportunidade na nossa relação de não precisarmos perdoar. Porque se eu compreendo e se eu tolero, eu já mudei de faixa. Eu prossigo a minha jornada, buscando a cada dia transformar diante dos que comigo convivem a oportunidade de ser, a oportunidade de coexistir.
E eu me lembro de uma pequena história muito bonita, narrada uma vez pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele contava a história de uma professora do interior, que precisava viajar todos os dias de trem para chegar até a escola onde ela dava aula. E os alunos gostavam muito dela. Os alunos a admiravam e se sentiam felizes, por que não dizer honrados, de ter aquela professora como a mestra que os conduzia pelo caminho da ciência, do saber e da vivência. Só que os pais começaram a murmurar. Os pais murmuravam, e eu sempre digo, eu me preocupo muito com os murmúrios. Os murmúrios são geradores de insatisfações, de movimentos de intolerância. E eles nascem de um para o outro como se nada tivesse acontecido. Os murmúrios são aqueles que muitas vezes fazem com que o outro que não conhecia, não sabia, passa a imaginar. O murmúrio, nós vamos tentar administrar um telefone que está chamando, querendo participar conosco, mas daqui a pouco a gente vai participar. Então, os murmúrios surgiram junto aos pais, mas não falavam com os filhos o que estava acontecendo. O murmúrio dizia: essa professora não está bem da cabeça. Ela não está bem. Precisamos ficar atentos, porque ela pode prejudicar os nossos filhos. Essa professora está esquisita. Mas eles falavam entre eles e os alunos não sabiam de que se tratava. Até que um dia, um daqueles alunos mais espertos perguntou para sua mãe: por que vocês estão falando mal da professora? E a mãe disse assim: é porque ela não está muito bem da cabeça. Ela viaja de trem com a gente, todo mundo vê. Ela fica fazendo uns gestos estranhos. Ela não pode estar normal. O tempo passou. E aquele aluno um dia veio com ela no trem, de volta. E aquela professora trazia no seu colo uma sacola. E de quando em quando ela enfiava a mão na sacola e abria na janela do lado de fora. Daí a pouco, novamente, o mesmo gesto. Enfiava a mão na sacola e abria a mão lá fora. E aquele aluno, criança, tem a maior naturalidade de dizer a verdade e de perguntar a verdade. E aquela criança falou: professora, por que a senhora faz isso? Estão dizendo por aí que a senhora não anda muito bem da cabeça, porque a senhora fica fazendo esses gestos em silêncio durante toda a viagem. O que está acontecendo? Eu não acredito que a senhora não esteja bem, mas os adultos estão dizendo que a senhora não está bem. E ela, então, o convida a olhar o que trazia naquela sacola. Ela abre no colo um pouco mais aquela sacola e diga para ele: veja, o que você vê aqui dentro? Uai, professora, sementes. Eu não sei se ele disse uai não, hein? Porque eu não sei se ele era mineiro. Mas ele disse: sementes? O que é isso, professora? E na cabecinha dele ele pensou: será que ela está batendo bem da cabeça? E ela disse: eu vou lhe explicar. Quando eu comecei a fazer essa viagem, de ir e voltar para a minha casa, eu comecei a olhar pela janela e vi a paisagem muito tristonha. Era um cinzento, sem um verde, sem uma planta,
Nada, nada que pudesse alegrar os olhos do viajante que pela janela, às vezes entristecido, às vezes ansioso, preocupado, precisava olhar alguma coisa que pudesse distrair-lhe a mente e fazê-lo pensar na beleza da vida. Então eu decidi que eu poderia ajudar aquela paisagem a mudar. E desde então, eu venho de um lado da estrada e jogo as sementes. E eu volto do outro lado, na outra janela, jogando também sementes. Você está vendo as flores? E o aluno disse, professora, quantas flores! Amarelas, azuis, vermelhas, cor-de-rosa. Que maravilha, professora! Flores de toda maneira. E ela disse, pois é. Quando eu comecei, era tudo sem vida. Não havia manifestação de cores da natureza. E eu passei a fazer isso. Bom, precisamos resumir porque o tempo já se vai. O que aconteceu a partir dali é que a professora encontrou um parceiro. Enquanto ela, de um lado do trem, pela janela, lançava sementes, ele, do outro lado, também lançava sementes. Eu fico imaginando que a mãe daquele menino deve ter pensado, se ele não explicou o que é que estava acontecendo, a mãe deve ter pensado, eu não falei? Olha aí, ela não estava batendo bem da cabeça, agora pôs o meu filho também a fazer gesto dentro do trem. Meu filho também já não está batendo bem da cabeça. Na verdade, distribuir amor, distribuir alegria, perdoar, sorrir, é um convite que todos nós temos para o dia a dia. Se for assim, que nós possamos, na leveza da vida, distribuir sementes. Sementes de virtudes, sementes de amor, sementes de paz, sementes de alegria e de perdão. Esta é a nossa reflexão. Que possamos fazer dela instrumento para o nosso crescimento. Muita paz.